Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador, pastor André Plummer, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Canoas, no Rio Grande do Sul, na congregação São Lucas, do bairro Harmonia, aqui em Canoas. E é uma alegria que você está nos acompanhando em nosso programa e nosso estudo. Hoje nós vamos estudar Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 é interessante a gente observar, porque neste capítulo nós vamos ver que existe uma intensidade na pregação de Jesus, onde ele cativa as pessoas o seguem. Também é importante a gente observar a fidelidade das mulheres em apoiar o trabalho da pregação do Evangelho. Diz que Jesus era seguido pelos seus discípulos e também por mulheres que também apoiavam financeiramente a pregação do Evangelho. Entre elas estava Maria Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios. Eita, bastante coisa nós temos para estudar. Depois fala da parábola do semeador e seu trabalho, depois explicando toda essa parábola para os discípulos, especialmente para eles, para que eles pudessem ter entendimento a respeito do que Jesus havia ensinado por meio dessa parábola, fazendo um link lá com Isaías capítulo 6, versículos 9 a 13. Mas enfim, também fala da importância da luz, ele faz esse comparativo, né, no texto, e a sua função propriamente dita. Fala sobre a questão das relações, que as pessoas achavam que Jesus deveria respeitar acima de tudo a sua mãe, sua família, e não estar pregando publicamente. Jesus tem um recado muito especial a respeito deste assunto. Também Jesus acalma a tempestade, nos mostra algumas coisas importantes que nós vamos observar a partir da leitura. Jesus cura um homem dominado por demônios, uma mulher hemorrágica, também ressuscita uma menina de 12 anos. Enfim, tem muita coisa legal. O capítulo mostra uma série de referência à autoridade de Jesus. Mas, como eu havia convidado você, ou melhor, estou lhe convidando, eu quero que você pegue a sua Bíblia e vamos ler em Lucas capítulo 8 e nós vamos comentando alguns trechos, ou melhor, parte por parte do texto. A primeira parte, então, começando, diz assim: algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que foram com ele. E também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Era Maria Madalena, de quem tinha sido expulso 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que com os seus próprios recursos ajudavam Jesus e os discípulos. Vejamos, vamos conversar um pouquinho. Aqui o autor Lucas dá um resumo do trabalho de Jesus, informa que Jesus era seguido além dos discípulos pelas mulheres, como nós já tínhamos comentado bem no começo, e estas ajudavam na subsistência de Jesus e dos discípulos, lhes auxiliando financeiramente. Parece-me muito natural que desde o começo a pregação do Evangelho fora mantido pelos ouvintes. Este trabalho mantido pelos ouvintes, é importante que também acontecia no Antigo Testamento, quando os levitas eram mantidos pelas outras 11 tribos do povo de Israel. Destacando nessa primeira parte, especialmente o versículo 1, que fala que dos 12 discípulos, tendo uma referência lá a Lucas 6, versículo 13 a 16, quando lá é mostrado quem são esses 12 discípulos. Dá uma conferida lá
no texto de Lucas capítulo 6, versículos 13 a 16. Tem a listagem completa dos 12 discípulos de Jesus. Também o versículo 2 aparece, nos conta, né, que Jesus havia expulsado 7 demônios de Maria Madalena. Possivelmente Madalena tem uma referência pelo fato de ela, bem provável que ela seja da cidade de Magdalena, uma cidade que ficava na costa oeste do lago da Galileia. Quando se fala em Herodes, é uma referência direta a Herodes Antipas, governador da Galileia naquele contexto. Tudo bem até aí? E agora nós vamos então fazer uma leitura dos versículos 4 ao 14, que fala exatamente da parábola do semeador e também fala da explicação dessa parábola especialmente feita para os discípulos de Jesus, que Jesus os chama em particular e diz, bom, agora eu vou explicar para vocês o que significa a parábola do semeador. Então vamos ver o texto de Lucas capítulo 8, versículo 4 até o 14, que fala exatamente da questão das parábolas de Jesus. Quando nos diz, uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com outras plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As sementes cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo, quem quiser ouvir, que ouça. Os discípulos de Jesus perguntaram o que queria dizer essa parábola. Jesus respondeu, a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que esta parábola quer dizer é o seguinte, a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, o fruto que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. Então esta é a parte que fala do versículo 4 ao 14. Esse texto você também pode ler em Mateus, capítulo 13, 1 a 9, Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 9. Dos 4 evangelhos, Lucas é o que tem maior número de parábolas nessa sequência aqui do capítulo 8, em conta 2, né? Nós já vamos ler a próxima daqui a pouco. A parábola do semeador é bastante difundida e conhecida, pois se não me falha a memória, é a única que tem uma explicação para os discípulos em particular. Faz referência à palavra de Deus, a boa semente lançada em vários solos ou corações, né?
como a gente pode entender depois na explicação da própria parábola. Mas uma referência muito dura ao lembrar no texto de Isaías. O que diz lá no texto? Que as pessoas estariam com seus ouvidos fechados, elas não conseguiriam ver, não conseguiriam crer na mensagem. Porque as pessoas, na verdade, exemplo daquelas sementes que não produziram boas sementes, bons frutos, né? Ou melhor, não conseguir produzir frutos, são sementes ou corações petrificados que estão preocupados só com seus conceitos, não estão preocupados com a mensagem, não creem, não querem que Deus os salve, né? Uma outra recordação interessante é como nos diz o texto de Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a mensagem. Quer dizer, a parábola do semeador nos convida a pensar na seguinte perspectiva, que Deus quer que a sua mensagem seja anunciada. Infelizmente, nem todos que ouvem a mensagem querem e vão crer nessa mensagem. Até porque eles querem grandes acontecimentos, grandes milagres. E a mensagem diz, olha, a fé vem pelo ouvir. Que ouçam a mensagem que está sendo anunciada. E essa mensagem, então, ela transforma a vida das pessoas. Exemplo daquilo que Davi, quando lá no Salmo 51, versículo 10 a 13, ele pede para que Deus crie um novo coração nele, né? Que Deus ache o coração deles, esmiúce, transforme, dê um coração novo para que ele realmente possa estar sempre na presença de Deus. Assim é para nós, quando ouvimos a mensagem. É importante que a gente receba a boa semente da palavra em nosso coração e ela encontre um coração coração esmiuçado, quebrantado, em que realmente o Espírito Santo possa nos reconstruir e nos levar até a presença de Deus sempre de novo. O texto de Lucas, capítulo 8, versículo 16 a 18, que diz assim, Jesus continuou, ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada num lugar próprio para que todos os que entram vejam a luz. Pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado dele. De maneira muito especial, esse texto, essa parábola também encontrada em Marcos capítulo 4, versículo 21 a 25, Jesus conclui seu ensino por meio de parábolas no capítulo 8, né? Claro, depois tem mais parábolas, mas aqui então é a segunda parábola que ele nos conta neste capítulo. Com esta pequena parábola sobre a luz, nos mostra algo muito importante, a questão de como que nós ouvimos, né? Importante como a gente tenha o cuidado para que tudo aquilo que a gente ouve realmente seja bastante atento aos nossos ouvidos e a gente viva aquilo de modo intenso, né? A palavra de Deus. Diz assim lá o versículo 18, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem. Não dá simplesmente a gente pegar o texto bíblico e dizer, não, mas eu acho que é assim. Não, eu tenho que ter cuidado, aquilo que eu realmente ouço, eu preciso estudar a palavra. Sei que algumas pessoas só creem na palavra por meio de revelação. Deus nos deu o texto para que a gente possa estudar, a gente possa pensar a respeito daquilo que o bom Deus está nos ensinando a respeito das passagens bíblicas. Dando sequência, nós queremos ler agora então Lucas 8, versículo 19 a 21, onde nós lemos: a mãe e os irmãos de Jesus vieram até um lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiam chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus:
A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Também esse texto é lembrado em Mateus e Marcos. Aqui mostra que o relacionamento espiritual com Jesus é mais importante do que os laços de parentesco de sangue, né? Então a comunhão com Jesus realmente ela é incomparável, fazendo uma referência até mesmo ao texto do primeiro mandamento, que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então isso também nos lembra a importância de a gente não colocar outras pessoas à nossa frente como sendo mais importante do que Jesus. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tenho dito assim, as pessoas às vezes confundem Deus em primeiro lugar. Primeiro elas querem fazer um monte de coisa, se sobrar tempo, então Deus em primeiro lugar. Não é assim. Deus em primeiro lugar, sim, do começo ao fim da minha e da sua vida. Tá legal? Agora, no versículo 22 ao versículo 25, nos conta que Jesus acalma uma tempestade. Isso mesmo. O texto diz assim: certo dia Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando um lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros: quem é este homem? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem. Interessante. Aqui fala, especialmente nessa passagem, da autoridade de Jesus. A gente pode perceber nitidamente que Jesus tem autoridade, então, sobre os elementos da natureza. A gente às vezes vê uma tempestade se formando, ciclones, vendavais, tufões e tudo mais, né? Relâmpagos e raios, e a gente fica assustado. A gente não pode esquecer que Jesus tem domínio sobre todas essas coisas também. Do mesmo modo, é importante observar que Jesus dá uma ordem e os elementos da natureza obedecem ao Senhor. E eles se acalmam, confiam que Deus está no comando. Até porque, conforme nós podemos ler lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18 em diante, a própria natureza está ansiosa para saber quem são os filhos de Deus, para que o tempo que Deus reservou revele quem são os verdadeiros adoradores de Deus. Mas também a natureza precisa ter calma para que isso aconteça. Deus dá essa ordem, Jesus dá essa ordem, que eles deviam se acalmar e ficam calmos, digamos. Podemos ousar dizer que ficam esperançosos para que o tempo de Deus se cumpra. E assim o coração das pessoas que haverem de conhecer a Deus seja tocado e esses cristãos sejam conhecidos no mundo inteiro. E agora, então, vamos ler a passagem que fala sobre Jesus e os discípulos quando eles vão até o lado do lago, né, do lado leste do lago da Galileia, da região de Gerasa, onde Jesus cura um homem dominado por demônios. Esse assunto é interessante, né? As pessoas hoje em dia vão, dependendo da denominação religiosa, tudo é demônio, né? A pessoa, já ouvi histórias de pessoas que até mesmo para tomar uma Coca-Cola, ela excomunga, expulsa os demônios e assim por diante, né? Então dependendo da maneira, as pessoas entendem tudo
de modo torto ou veem coisas em tudo. Mas vamos ver o que nos diz o texto. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo, contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Aqui até os demônios nos mostram que até os demônios sabiam quem Jesus era e qual a sua obra. Eles pedem para que Jesus não os envie para o abismo, para as profundezas do inferno. Eles pedem porque lá é terrível, né? Claro, Jesus, eu sempre gosto de lembrar que o inferno não foi preparado para o ser humano, mas foi para o diabo e seus anjos. Nem eles querem ir para lá, tão terrível que é lá. Essa passagem e a aparição de demônios está muito ligada ao fato da manifestação de Jesus na pessoa de Cristo. Ou seja, aonde há luz, as trevas não podem conviver. Cabe lembrar que ali, sim, os demônios foram expulsos, bem diferente do que se vê em programas televisivos ou que mais parece, na verdade, um teatro, né? Pessoas espumantes, se contorcendo e tudo mais. Não é bem assim, não. É mais fácil ter alguém em perfeito juízo, que nós julgamos em perfeito juízo, realmente sendo um verdadeiro discípulo de Satanás e agindo contra a vontade de Deus, do que alguém se contorcendo. Pense a respeito. Vejamos. Mas esse homem de Gerasa, após ser curado, queria seguir Jesus. E Jesus disse assim: não, volte para a sua terra, para a sua casa e conte. E aí nos relata o texto que ele saiu pela cidade pregando o evangelho, falando aquilo que Deus fez na vida dele, sendo uma testemunha fiel do amor de Deus. Vejamos agora os versículos 40 ao 56, que diz assim:
Quando Jesus voltou para um lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta, mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Então, ao sair de Gerasa, Jesus volta para um lado oeste do lago da Galileia. E ali diz o texto que já tinha uma grande multidão que o estava esperando, né? O povo, em outros momentos, Jesus vai dizer que o povo andava como ovelhas sem pastor, cheio de preocupações, ansiedades e sem esperança alguma. Então, como vimos, Jesus chega, enquanto ele está lá, chega um homem chamado Jairo, que diz: olha, minha filha está morrendo. Eu só tenho uma filha de 12 anos. Enquanto eles estão indo em direção à casa de Jairo, uma mulher que há 12 anos também estava com hemorragia. Alguns estudiosos vão dizer que talvez fosse uma menstruação que não cessava. Igual imagina durante 12 anos um sangramento incessante. Imagino eu que ela devia estar bastante fraca, né? Fragilizada pela perda excessiva de sangue. Mas vejamos, ela toca no Senhor e ela é então curada. Do mesmo modo, nesse meio tempo, alguém diz: Jairo, não incomode mais o mestre. A sua filha já morreu. E Jesus: não, ela não morreu, ela está dormindo. Tenham fé, confie. E Jesus vai até a casa e dá uma ordem. E ela levanta. Algo muito semelhante acontece com o seu amigo Lázaro, quando Jesus o ressuscita depois de alguns dias que ele já estava morto, enfaixado e sepultado. Jesus dá uma ordem, Jesus
diz que estavam dormindo. Então, isso também é bastante consolador. Ele que é o Senhor da vida, né? Quando alguém vem a perder a vida, não nos desesperemos, porque Jesus é o Senhor da vida. E nós, em Cristo, adormecemos para, por Ele, sermos ressuscitados. O que mais nós poderíamos dizer? Acho que podemos parar por aqui, né? E a sugestão é que você, amanhã, não perca o próximo estudo, que tem como base um livro de Lucas, né? Capítulo 9. Tem muita coisa legal, estava vendo aqui, vários assuntos que vão ser tratados no próximo estudo. Então, muito obrigado por sua companhia. E neste programa, espero que você continue conosco. Ele vai ficando por aqui, esse Crescendo em Cristo. Mas não perca o próximo, que terá então na próxima edição, lá o capítulo 9 de Lucas. E assista aos outros programas no CPT, no Facebook, né? facebook.com Rádio da IELB e no YouTube, né? youtube.com/Rádio CPT. Baixe esse episódio no programa, no site radiocpt.com.br/podcast e ouça onde, quando e com quem você quiser. Compartilhe esses nossos programas, os programas da Rádio CPT. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de divulgar a programação da rádio nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus conosco. E o Crescendo em Cristo junto conosco vai ficando por aqui, esse de hoje, né? Que a paz de Jesus esteja com você e a sua família. Grande abraço e até o próximo programa. Fique com Jesus. Até mais!